Deus nos abençoe, Pastor Carlos. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 24. Como o pastor bem disse, temos sido muito abençoados nesse mês de maio, mês onde é comemorado para a Igreja Batista, sobretudo, o mês da família. Temos tido a oportunidade de ouvir palavras específicas em diversas áreas da nossa família. Tem abençoado a minha, tenho certeza que também tem abençoado a dos irmãos. E ainda sobre esse tema, que é o tema do mês da família aqui para a nossa igreja, sua família pode ser melhor. E a gente quer criar um subtema, a título da reflexão dessa noite, sua família pode ser melhor quando entendemos o que é família e o meu papel nela. Gênesis 2, 24 diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar uma vez mais. Deus soberano, queremos neste momento pedir que uma vez mais o Senhor fale conosco, que possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz em alto e bom som, que o nosso coração e a nossa mente se torne solo fértil para o Senhor cumprir a Tua palavra em nós. Que em nome do Senhor Jesus, que de algum modo possamos através da palavra aplicar na nossa família para que verdadeiramente tenhamos uma família melhor, sobretudo na presença do Senhor. Que o Senhor seja glorificado nessa noite e que nós, como servos, possamos, Senhor Deus, te servir ainda melhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o exemplo de família que o Senhor Deus Todo-Poderoso, no sexto dia, no momento da criação, estabelece. O homem deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Estava lendo uma reportagem outro dia, no site da CNN Brasil, com data de dezembro de 2020, que tinha como título o seguinte: número de divórcios sobe 50% na pandemia, ponto e vírgula. Saiba se é preciso advogado e quanto custa. E no interior da reportagem dizia assim: paixões começam, amores se consolidam, relacionamentos terminam. Se por um lado muita gente conseguiu encontrar ou acelerar uma relação amorosa durante o isolamento social, teve também quem decidiu se separar. Durante a pandemia, o número de divórcios aumentou mais que 50%, segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil. O título chama atenção porque declara que mais de 50% de divórcios, houve um crescimento de mais de 50% de divórcios. E o interessante é essa segunda parte, interessante entre aspas, uma segunda parte fatídica, não interessante, triste. Saiba o que é preciso, saiba se é preciso advogado e quanto custa. Obviamente, o nosso foco aqui nessa noite não é tratar sobre a questão do custo e se é necessário ou não o divórcio. O custo nós sabemos, e não se trata do custo financeiro, mas o custo de divórcio trata-se de um custo emocional, e nós sabemos o quanto é prejudicial para a família e o quanto é prejudicial para o nosso relacionamento com Deus. Portanto, de maneira sugestiva, por que não o título sendo o seguinte: durante a pandemia,
sobe mais que 50% o número de divórcios. Saiba o que é preciso e o quanto custa para manter a sua família sólida nesse período inóspito. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o desejo de um pai de família, de uma esposa, de um filho, no intuito de ajudar a sua família a se manter firme. Esse é o alvo do cristão, esse é o alvo daquele que não é cristão, mas que deseja que a sua família se mantenha firme, seja na pandemia ou fora da pandemia, manter-se firmes nesse momento de dificuldade. Mas para isso existe um custo, não é fácil, existe um compromisso, uma dedicação, e para tanto, nessa noite, nós precisamos entender o que é família e o nosso papel dentro da nossa família. Porque quando tudo está bem, é fácil. Quando não estamos vivendo um momento de fragilidade emocional, é tranquilo. Quando não temos que lidar com a enfermidade, quando não temos que lidar com o luto, quando não precisamos conviver 24 horas com a imperfeição do nosso cônjuge, é fácil. Não ter que lidar com o trabalho remoto, além das aulas virtuais do nosso filho, e quantos lares que viviam uma vida financeira, digamos, tranquila, e por conta dessa pandemia, está vivendo um momento de crise, onde sonhos foram se esvaindo conforme os meses se seguiam. Quando essas coisas não acontecem, é mais fácil manter a família firme. Mas quando tudo começa a dar errado e somos colocados à prova e não entendemos o que é família e o nosso papel nela, aí sim, a nossa família tende a sucumbir. Por isso, eu quero falar nessa noite que dá para manter a família forte. Que você sim pode prosseguir mesmo em meio ao caos, que você não precisa jogar a toalha e a sua família pode resistir. A sua família pode ser melhor. Quando nós lançamos esse tema para o mês de maio, não é quem como está jogando uma conversa fora, nem palavras ao ar. Nós falamos isso baseado na palavra de Deus, que a sua família pode ser melhor. E quando você ouve essa afirmação, você deve trazer para o seu coração, trazer para a sua mente e receber essa palavra como uma palavra de Deus para a sua família. Tanto para você que está aqui nessa noite, quanto para você que me assiste pela internet. Quando eu falo, a sua família pode ser melhor, você diga na sua casa, eu recebo isso para a minha família. Porque é projeto de Deus, é plano de Deus, foi instituído no 6º dia da criação. O homem deixará os pais, deixará mãe e pai, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E quando vierem os problemas, vocês se divorciem. Não, quando vierem os problemas, vocês se mantenham firmes, porque esse é o meu propósito para a família. É o propósito de Deus. Amém, igreja? Para isso, é importante que a gente entenda o que é família. Traga Deus para a família e assumamos e possamos assumir o compromisso, o nosso papel que nos cabe dentro da família. E entrando, são três coisas principais que eu identifico, 3 verdades. A minha família pode ser melhor, a sua família pode ser melhor, entendendo que Deus criou a família e é importante que eu deixe ele fazer parte da família. Nós, naturalmente, os homens, quando veem uma menina bonita, começa a flertar, e a menina também, quando vê um rapaz vistoso, começa a flertar e olhar diferente, e aí, de repente, paquera daqui, paquera de lá, surge um namoro, começa a namorar, as coisas vão ficando mais sérias, porque as pessoas devem namorar com vistas ao casamento. Namorar por namorar não faz sentido. Se o rapaz está te enrolando, se a moça está te enrolando, pergunte a que veio. Qual o propósito? Namorar é namorar para casar. E o passo natural, você namora,
começa a noivar, começa a namorar, surge o noivado e então depois o casamento. E aí está constituída a família. Mas muitas pessoas embarcam nesse desafio e se esquecem que não foi a família quem criou Deus, mas foi Deus quem criou a família. E naturalmente, o meu dever, se sou sensato, se penso, poxa, se Deus criou a família, eu vou trazer Deus para a minha família. Porque Ele, quem tem todo entendimento, Ele que é o Criador, Ele que no momento de fraqueza me dará força, no momento de dificuldade me dará ânimo, é Ele quem tem a sabedoria e o desejo de cuidar da minha família. Então, eu trago Deus para a minha família, porque as famílias que não trazem Deus estão fortemente destinadas à ruína. Mas aquela família que experimenta o cuidado de Deus, aquela família que traz Deus para o centro, está destinada a experimentar o cuidado de Deus. E naturalmente, uns cuidam dos outros e tendem a ser famílias melhores. Porque a nossa família pode ser melhor quando eu trago Deus para ela. Quer ser uma família melhor? Traga Deus para o negócio. Deus, entra na minha casa. Deus, entra na minha família. Eu não sei mais o que fazer com esse filho, com esse marido, com essa esposa, com esse pai, com essa mãe. Deus, entra na causa, porque as minhas forças estão se esvaindo dia após dia. Mas se o Senhor entrar na minha família, eu sei que o Senhor pode transformar todas as coisas. Tem gente dando murro em ponta de faca, dando cabeçada, como diz o ditado, tendo dificuldade sem necessidade, porque não traz Deus para a família, não traz Deus para o negócio. O Criador da família institui algumas fases. Eu extraio aqui algumas ideias que eu recebi no treinamento do Haggai, em cima desse versículo 24 do texto. Vou ler novamente o versículo. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pegando esse versículo 24, parte A, deixará, pois, o homem, pai e mãe. A primeira etapa é o abandono. Deixará o homem, pai e mãe. Mas não significa abandonar os pais, ser relapso com os pais, desprezar os nossos pais, absolutamente, nem muito menos desamparar. Nós temos uma responsabilidade com o embasamento bíblico acerca de um mandamento que é nosso dever, honrar pai e mãe. Então, quando a palavra de Deus nos convida a deixar pai e mãe, não significa abandonar e desamparar, mas entender que a minha família agora é a minha esposa, o meu marido e os filhos quando chegarem. É minha responsabilidade. Tudo que é fora disso se tratam de familiares. A minha família é a minha esposa, o meu marido e os meus filhos quando chegarem. Tem gente que tem dificuldade. O rapaz não deixa de ser o bebê da mamãe, nem a filha deixa de ser a princesa do papai. É muito bom, mas você tem que entender que quando você se casa, você agora tem a sua família. Conversávamos aqui no domingo pela manhã, e isso é motivo para fracasso em muitos casamentos, quando os pais, no intuito de proteger os filhos, não demonstram em momento algum que os casamentos apresentam determinadas dificuldades. Quando o filho olha para o pai e para a mãe e nunca ouviram ter um atrito ou uma discussão, eu não estou dizendo que tem que ter barraco perto dos filhos, nem muito menos barraco longe dos filhos também. É importante ter uma harmonia, mas de certo modo,
é importante que os seus filhos vejam que há diferença de pensamentos, que em algum momento existe um atrito e uma discussão entre os pais, de modo que quando o menino se casar, o homem se casar, a mulher se casar, e vier o primeiro atrito, ele não tenha uma compreensão equivocada de que o casamento é perfeito. Não. Quando a gente casa, a gente sabe, na veia, na pele, que não são flores, e que as dificuldades surgem, e haverá a necessidade de uma adaptação. Por isso, essa fase de abandono, e essa palavra abandono é no bom sentido, é para que você entenda que agora você tem a sua família. O rapaz, o marido, dividido entre a sua mãe e a sua esposa, constrói a sua família sobre um alicerce fraco. Nunca fará feliz nem a sua esposa e nem a sua mãe. A verdade, a abordagem com a esposa também é algo verdadeiro. Portanto, entenda que a sua família, de acordo com o padrão do Senhor, é homem e mulher se unindo, e os filhos quando chegarem e se chegarem. Segunda etapa que eu identifico em Gênesis 2, 24. Esse unirá a sua mulher. A etapa da união. Repare que diz aí que o homem se unirá à sua mulher. A que te pertence. Você tem uma mulher separada para você, e a que te pertence é a que é sua, não a dos outros. Tem um ditado, um provérbio nigeriano que diz assim: se você não pode provar, não cheire. Se você não pode provar aquilo que não te pertence, que não lhe cabe, que não é devido, não cheire, não chegue nem perto. Não ceda à tentação, não permita que a sua fraqueza seja colocada em prova e a sua família, o seu casamento, seja arruinado. Portanto, aquilo que está reservado, receba com alegria. O texto diz: você se unirá à sua mulher. E a gente percebe no versículo 23 a alegria de Adão quando surge essa oportunidade de unir-se à sua mulher. O versículo 23 diz assim, a minha versão está assim, coloque o 23 aí, por favor, na tela. A minha diz assim, a minha está diferente, vou ler para vocês. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Algumas versões dizem assim, esta agora é osso dos meus ossos. Umas, afinal, essa diz sim, mas quando a gente vai ler o texto e o contexto, o sentimento que brota de Adão é um sentimento de quem estava ansioso para receber algo. Alguém que já esperava por aquilo, alguém que não aguentava mais ver bicho, mas queria algo separado para ele, alguém que lhe fosse prometido, e é perceptível a alegria dele ao desfrutar de algo que viesse de Deus diretamente para ele. Eva veio de Deus diretamente para Adão. Ei, trate o seu marido, trate a sua esposa como alguém que veio diretamente de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Faça isso. Pastor, mas você não sabe como está o meu casamento, você não sabe como é o meu marido, não sabe como é a minha esposa. Então eu te digo o seguinte, tenha atitudes que promoverão que você, marido, você, esposa, se torne alguém diretamente de Deus para o seu cônjuge. E a recíproca acontecerá no tempo de Deus e com a graça de Deus. Primeiro, tenha a sua atitude.
faça a sua parte, torne-se alguém de Deus para o seu marido e para a sua esposa, e as demais coisas acontecerão para a graça de Deus. A atitude tem que começar então a partir de mim. Semeie boas atitudes no seu casamento, e no tempo de Deus você colherá os frutos. Como disse a Sandra aqui no domingo pela manhã, eu já tinha feito essa anotação aqui, o casamento não pode ser um jogo de tênis, onde eu vou buscar jogar com mais habilidade, mais força, no intuito de derrotar aquele que é o meu concorrente. E é tolice, porque no casamento, quando somente um ganha, os dois perdem. E quanto mais força eu faço e ganho com a minha truculência, ou com o meu sarcasmo, ou com a minha indiferença, ou com a minha imaturidade, e no meu coração eu tenho o sentimento de que eu ganhei e a minha esposa perdeu, ou eu ganhei e o meu marido perdeu, é tolice. Na verdade, os dois perderam. O casamento é para ser um jogo de frescobol, onde o meu objetivo é jogar sempre bem, uma bolinha redonda, para eu receber também sempre bem. Jogo bem, recebo bem. Jogo bem, recebo bem. E em algum momento, se a bola cair, a cumplicidade do casal promoverá uma troca de olhares. Vamos recolher essa bola aqui e vamos jogar de novo. Bem para cá, bem para lá. Bem para cá, bem para lá. O casal ele deve desenvolver essa maturidade de sempre jogar uma bola boa, de sempre jogar bem, para que os dois não percam, mas sim a família ganhe e seja uma família melhor a cada dia. Amém, irmãos? Há uma outra etapa, que é a etapa da celebração, e serão os dois uma só carne. E aqui há algumas compreensões sobre esse texto, de que os dois, através dessa união tão íntima, que é como se fossem uma só pessoa, uma só alma, ou então um só corpo, é algo providencial da parte de Deus, algo tão magnífico que os dois se tornam uma só carne. Mas há uma compreensão também, que eu gostaria de destacar nessa noite, que trata-se da união sexual, que também consiste numa celebração e se dá através da consumação do casamento. Porque o sexo é separado para o casamento. Fora do casamento não é algo que agrada a Deus e consiste em pecado. E eu não encorajo a ninguém fazê-lo, porque você estará levando maldição para o seu casamento. Você estará desobedecendo a palavra de Deus. Então eu digo, Deus não leva em consideração o nosso tempo da ignorância, mas o que Deus para você nessa noite, o que Deus deseja para o seu casamento, é um casamento fundamentado na palavra dele. Se você namora, se você está noivo, se você pensa em namorar ou pensa em se noivar, busque trazer Deus para o seu relacionamento, para que você viva em obediência e desde o namoro, o seu relacionamento seja constituído, firmado na presença do Senhor. O casamento, a união, é uma celebração, e essa união sexual é algo tão sublime, tão maravilhoso da parte de Deus, que é capaz de gerar uma vida. Pense no milagre da parte do Senhor. Deus separou o sexo para o casamento, e através dessa união, dessa celebração, Deus faz com que nasça uma vida. É algo maravilhoso, e é para ser celebrado, e é para ser praticado, mesmo quando o objetivo não é ter filhos. É algo de Deus para o casamento. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Mas depois, unam-se de novo,
para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Então, a orientação da palavra de Deus, da voz de Deus para o casamento, é que tenhamos essa celebração de modo ativo. E se for interromper por algum momento, que seja para orar, mas não se demore. Na oportunidade que tiver, celebre de novo essa união sexual, porque é algo de Deus para o casamento. E quando você posterga, não faz, você está suscetível às artimanhas de Satanás. Abre um parêntese. Há diversas circunstâncias que nos impedem de ter uma vida sexual ativa. E aqui eu estou conversando com adultos. Seja no caso da mulher, por conta da menopausa ou um ressecamento, há ajuda para isso. Seja o homem, por conta de alguma disfunção, há ajuda para isso. Busque ajuda médica, seja por uma questão psicológica ou outra circunstância física, busque ajuda. Outra coisa, de repente, o marido, por algum motivo, e aqui eu estou trazendo conselhos práticos, porque eu acho importante para que o nosso casamento, a nossa família, seja melhor. Às vezes o marido está vivendo algum problema, alguma dificuldade, e está gerando um desejo de não ter relacionamento com a esposa, mas não compartilha o motivo com a esposa. Logo, pode gerar na cabeça da esposa e pensar, será que meu marido está gostando de alguém? Ou está com outra pessoa? Tenha a facilidade, a abertura de compartilhar as suas dificuldades, os seus problemas com o seu cônjuge. Lembra do frescobol? Joga bem, joga aberto. Fala, olha, estou vivendo essa dificuldade, estou passando por esse problema, você pode me ajudar? A gente pode caminhar junto para que a gente vença, porque quando um sabe a dificuldade do outro, um ajuda, caminha junto, seja qual for a dificuldade. Agora, quando a gente esconde do cônjuge, a gente tende a fracassar, porque a omissão não faz parte de um relacionamento baseado na cumplicidade, a omissão da verdade, ou quando eu minto, não está baseado no relacionamento que deseja a cumplicidade e a presença de Deus para o casamento. Por isso, busque ajuda. Outra coisa, seja criativo no seu casamento, no seu relacionamento, né? Chega em determinados momentos que nós precisamos agir de maneira diferente para conquistar o marido, reconquistar, conquistar a esposa ou reconquistar. Isso faz parte do processo. Eu não estou dizendo aqui em deixar de amar, porque amar é uma decisão diária, mas algo que vai trazer novidade e alegria para o casamento. Tudo isso faz parte, e quem sabe, numa oportunidade futura, a gente pode aprofundar esse assunto. Mas eu quero trazer aqui que vocês são uma só carne. E deve trazer isso para o seu casamento, em tudo aquilo que envolve. Agora, que já compreendemos o que é família do ponto de vista bíblico, homem deixa pai e mãe, mulher também, e aqui está o casamento formado. Por que trazer Deus para o nosso relacionamento? Por que trazer Deus para a nossa família? Além de sabermos que foi Ele que criou, é porque Deus derrama a sua bênção sobre a família. Volte uma página aí e abra em Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim, 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e a mulher e derramou a sua bênção sobre eles e disse: multiplicai-vos. Primeiro motivo, ou segundo, porque o primeiro eu identifico que eu devo trazer Deus para a família, porque a família é criação de Deus. Segundo, porque Deus deseja e tem prazer em abençoar a família. A primeira vez que Deus menciona a sua bênção na palavra de Deus é justamente sobre a família, sobre o homem e sobre a mulher. Ele lhes deu ali uma direção. Quer que a sua família seja abençoada? Traga Deus para ela. Traga Deus para o negócio. Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia também diz, que Deus abençoou. Portanto, é insensatez, é loucura estabelecer a minha família, estabelecer a sua família, sem colocar Deus nela, sem trazer Deus para ela. Porque uma família sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, está destinada a sucumbir, está destinada à ruína. Deus abençoa a família. Quando nós lemos lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 14, quando a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, estava na casa de Obed-edom por 3 meses, a Escritura diz que o Senhor abençoou aquela família e tudo o que ela possuía. A presença de Deus estava na casa de Obed-edom e aquela família foi abençoada e tudo que eles possuíam. Eu entendo através da palavra de Deus que eu devo trazer Deus para minha família e com certeza o Senhor abençoará a minha casa e tudo que eu possuo, porque é a vontade dele. É porque eu mereço? Não. É porque a minha família merece? Não. Mas sim porque é a vontade do Senhor. Amém, igreja? Outra coisa, versículo 28 ainda diz que sede fecundos e multiplicai-vos sobre a terra. Perceba que quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 24, a família é homem e mulher. Não diz que família é homem, mulher e filhos. Dá para uma família ser suficientemente feliz sem ter filhos. Na verdade, os filhos se estendem também na bênção do Senhor, herança do Senhor, é um presente do Senhor que Ele pode escolher ou não nos dar. A vontade dEle é soberana. E em tudo, nós aprendemos através da Escritura, devemos dar graças ao Senhor, porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Filhos consistem também na bênção do Senhor, por isso devemos trazer o Senhor para a nossa casa. Salmo 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos são bênção do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, apesar de não entrar profundamente no texto, como você trata a sua bênção? Porque se a Escritura diz que filhos são herança do Senhor, bênção do Senhor, como você tem tratado a bênção do Senhor? Como você tem tratado os seus filhos de maneira dissoluta, equivocada, sem trazer a presença do Senhor? Ou você trata os seus filhos conforme a palavra de Deus nos instrui? Efésios 6, 4 diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução do Senhor. E aqui a gente poderia elencar diversos versículos em como tratar os nossos filhos, como tratar essa bênção. Mas tem aqui, sobretudo, instrui os seus filhos no caminho do Senhor. Esse é um desafio, é uma responsabilidade. Como tudo que Deus faz, tudo aquilo que Ele nos dá de bênção, de promessa, vem junto conosco um alto índice de responsabilidade
e dever. Filhos, bênção do Senhor, seguido de uma grande responsabilidade. Reflita nessa noite, como você tem tratado essa bênção? Como ela deve ser tratada ou da maneira que você acha que deva ser tratada? Eu te convido a tratar da maneira que Deus deseja. Daí a importância de trazer Deus para a sua família. Segundo, primeiro, eu vou recapitular, é importante, se a gente quer que a nossa família seja melhor, é entendendo que a família, e nós entendemos, dando a importância devida em trazer Deus para a nossa família, porque Ele é o Criador, deseja abençoar. E terceiro, cumprindo o papel que nos foi designado. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Uma vez que a gente já entende o que é família e a importância de trazer o Deus para a família, de sobremaneira é importante entender o meu papel dentro da minha família. Cada um tem o seu papel. Deus não faz nada errado, nem de maneira equivocada. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os filhos têm o seu papel. Quando você não sabe o seu papel, o seu dever, a sua responsabilidade, é impossível que você exerça de maneira excelente. Porque se eu não sei o para que eu fui chamado, como eu vou fazer algo de maneira que agrade a Deus e da maneira que seja certa? Quando a gente está na ignorância, tudo bem. Mas eu vou citar aqui nessa noite 3 papéis do marido e 3 papéis da esposa. Existem mais, mas para que a gente tenha a compreensão do que nós devemos fazer. Deus nos incumbiu de responsabilidades e deveres dentro do núcleo familiar. Verso 23 de Efésios, diz assim o texto: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Primeiro papel que eu identifico nesse texto do marido é que ele é o líder. É o papel de líder. Minha Bíblia, a sua Bíblia diz em Efésios 5, 23, 1 Coríntios 11, 3, que o marido é o cabeça. O marido é o líder. Ele é chamado para liderar a família. Você é chamado para ser o cabeça da família, para ser o pastor da sua casa, o pastor do seu lar. A responsabilidade é do homem. O dever é do homem. A minha Bíblia diz que o marido é o cabeça e, portanto, ele deve assumir a liderança. Como eu disse, é um grande privilégio, seguido de uma grande responsabilidade. É um presente de Deus ser o líder, mas é um desafio gigantesco. Talvez algum homem diga assim: mas eu não quero liderar. Eu não pedi e não quero essa responsabilidade. Preste atenção. Quando você abdica a mão de liderar, você não deixa de liderar. Simplesmente você está liderando de maneira errada e de maneira equivocada. E você sofrerá as consequências disso. Antes fosse só você, mas a sua família sofrerá as consequências disso quando você não assume o papel que lhe cabe, de ser o líder da sua casa, de ser o líder da sua família. Não sobrecarregue a sua esposa com uma responsabilidade que lhe cabe. O dever é seu, a responsabilidade é sua, assuma isso. Tolo é o marido que num processo decisório, porque o líder, ele deve decidir, mas isso não
não lhes dá o dever de tomar as decisões sozinho. O marido que é sábio, ele consulta a sua esposa. Mas a liderança é dele. A decisão final é dele. Vamos decidir aqui, família, porque essa decisão que temos que tomar envolve todos nós. E ouve a esposa, ouve os filhos, obviamente considerando a idade. E aí chega num consenso, mas a decisão final é do líder. Se der certo, glória a Deus. Se der errado, o marido bate no peito e diz: deixa comigo. A gente vai consertar. Isso vai se ajeitar. A gente não vai deixar a peteca cair, porque é o líder. A esposa deve olhar para o marido e identificar nele um líder. Alguém que pode confiar, alguém que pode seguir. É fácil? Não é. É fácil para o marido liderar? Difícil. Daí, marido, daí, homem, a importância de trazer Deus para o negócio. Porque se você quer liderar sozinho, você aumenta o seu percentual de fracassar. Mas quando você traz Deus para a sua família, você aumenta em muito as suas chances de ser bem-sucedido. Porque nós aprendemos nessa noite que Deus tem prazer em abençoar a família. Foi Ele quem criou, e Ele quer que a família prospere para a glória dEle. Portanto, lidere, cumpra o seu papel, mas não precisa ser sozinho, peça a ajuda do Senhor. Outro papel do marido, e eu vou acelerar aqui porque ainda falta da esposa. Versículo 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, assim ama. O desafio é amar a esposa, é liderar sem ser um ditador, sem ser um truculento, sem ser um bruto, e sim ser um líder capaz de exercer a sua liderança de maneira amável, assim como Cristo age com a igreja. Esse é o nosso convite. Tem um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, e eu não conheço a obra dele, mas eu li isso e achei interessante compartilhar com os irmãos. Então, eu me ative aqui somente a essa frase. Ele diz assim, falando sobre a mulher: ela não foi feita da cabeça para governar sobre ele, nem dos pés para ser pisada por ele, mas da costela para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. O desafio do marido, o papel do marido é amar a esposa. Não há uma ordenança bíblica para a mulher amar o marido, talvez só para aturar o marido. E eu creio que é algo tão natural da mulher, que Deus nem precisou exigir isso. Mas do homem é um dever, é uma obrigação amar a mulher assim como você se ama. Além disso, a sua esposa não é para ser amada somente ouvindo eu te amo, conquanto isso seja importante, mas é para ser amada através das nossas atitudes. Você ama a sua esposa através das suas atitudes, você honra a sua esposa através das suas atitudes. Esse é um papel que nós devemos cumprir com excelência. Além disso, o terceiro papel, versículo 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. É papel do homem ser o provedor e o protetor. É quem alimenta e cuida, não somente fisicamente, como também espiritualmente. O homem compete ser o protetor e provedor de algo físico, mas ser aquele que conduz a família a se aproximar-se de Deus. Alimenta espiritualmente. É aquele que chama a responsabilidade do compartilhar da palavra e de alimentar com as coisas que provém do Senhor. Esposa, 3 papéis eu separei também.
em Gênesis capítulo 2, verso 18, quando o Senhor providencia a mulher para o homem, ele diz: providenciarei uma auxiliadora idônea. Esse é um dos papéis da mulher, ser uma auxiliadora idônea. Ao final de cada dia da criação, Deus mencionava que tudo que havia feito era bom. Agora, quando ele olha para o homem, percebe o estado de não bom. Ele diz: não é bom que o homem fique só. Prepararei para ele uma auxiliadora idônea. Não estava bom, mas depois que Deus conclui a criação, no 6º dia, ele diz que tudo havia ficado muito bom, porque aquilo que faltava foi feito. Deus criou uma auxiliadora idônea à sua altura, senão o homem não seria capaz de cumprir o seu papel com excelência, não seria capaz de fazer o que precisava ser feito. Uma auxiliadora idônea, através das suas atitudes, através de cumprir o seu papel com excelência, faz com que a sua família prospere, pois as suas atitudes de sabedoria e discernimento promovem a boa liderança do seu cônjuge e a aprovação de Deus. Portanto, seja uma auxiliadora idônea, porque se Deus providenciou, é porque não é bom que o homem fique só. Não seria bom, ele não exerceria a sua função com excelência. A criação não cumpriria o seu papel com excelência, se não fosse a mulher exercendo o seu papel de auxiliadora idônea. Outro papel, versículo 24 de Efésios: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Outro papel de submissão ao marido. Algumas mulheres têm dificuldade com esse papel, mas não se trata de uma subserviência passiva. Ela participa ativamente das decisões, e isso está atrelado em ser uma auxiliadora idônea. Eu entendo que para quem tem dificuldade, a primeira informações que nós temos que nos ater quando a gente traz Deus para a família é o seguinte: quem está dando essa ordem aqui? É o meu marido? Ou essa ordem vem de Deus? Vem de Deus? Então é para a minha vida. Então eu serei e cumprirei esse papel de submissão segundo a palavra de Deus. Se eu temo a Deus e desejo obedecê-lo, então é relevante essa afirmação. Essa aplicação é a toda mulher, indiferente das habilidades que a mulher possui, da instrução, da maturidade espiritual, das qualificações que ela possa ter em relação ao seu marido. De repente você se destaca em muito na sua maturidade espiritual, no seu nível intelectual, nas qualificações que você possui em relação ao seu marido, mas isso não lhes credencia para não exercer o papel bíblico que lhes cabe. Tenha essa consciência de cumprir o papel segundo a orientação de Deus, porque independe do seu marido, porque a ordem não vem dele, a ordem vem de Deus. E se eu desejo obedecer a Deus, eu vou cumprir o papel ao qual Ele me designou. Sendo orientação de Deus, o homem não deve exigir a submissão da sua mulher, mas a mulher que teme a Deus o exercerá com excelência, cumprindo a missão que Deus lhe confiou. Terceiro e último papel da mulher está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Diz assim, abra sua Bíblia aí, 1 Pedro 3, 4. Seja, porém, o homem, o interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Aqui o versículo 3 fala acerca da esposa. E aqui fala como deve ser a esposa, um espírito manso e tranquilo. O terceiro papel da esposa é ser o centro emocional do seu lar. Possuir um espírito manso e tranquilo. E eu sei que não é fácil, porque nós homens somos muito difíceis. E eu acho que filho homem também é difícil. Gerir de maneira a ser o centro emocional, vivendo com uma pessoa tão diferente, é um grande desafio. Daí a importância de trazer Deus para a família, porque ninguém precisa enfrentar um desafio sozinho. Diz que a beleza, o espírito manso e tranquilo é a beleza que nunca vai deteriorar. Tem valor para o marido, mas ainda tem mais valor para Deus. Diz aqui no final do versículo 4, é de grande valor diante de Deus. É essa mulher que Deus valoriza. E eu peço, mulher, nessa noite, que você não se meça pelo valor que o seu marido te dá, mas se meça pelo valor que Deus dá para você. Porque a minha Bíblia diz que a mulher de espírito manso e tranquilo é de grande valor para Deus. Busque o grande valor de Deus e naturalmente Deus agirá para que você seja valorizada pelo seu cônjuge. Mas se o seu marido não é cristão, 1 Pedro 3, 1, 2, e aí eu encerro a mensagem, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, e ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. A mulher é chamada para ter um espírito manso e tranquilo, e um testemunho que glorifique ao Senhor. Assim como nós, maridos, também somos chamados. Muitas vezes, o muito falar não consiste em algo eficaz. Mas quando pedimos sabedoria e discernimento para Deus, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo coloca palavras na nossa boca, poderemos ser bem-sucedidos no nosso relacionamento. Quando conseguirmos adquirir a maturidade necessária, o Senhor conduzirá as nossas palavras e ganharemos a nossa esposa e o nosso marido e teremos, com a graça de Deus, uma família melhor. Amém, irmãos? É importante, né, que a nossa família seja uma família melhor. E que a gente batalhe, trabalhe para isso e não desista em momento algum. Momentos de dificuldade virão, vem para você, vem para mim, vem para todas as pessoas. O importante é que a gente tenha essa compreensão de que a nossa família pode ser melhor quando a gente tem uma compreensão absoluta do que se trata. Quando nós trazemos Deus para ela e quando eu cumpro o meu papel com excelência. Existem diversos outros papéis que nos cabem, mas eu tenho certeza que se a gente se esmerar em cumprir bem esses, Deus vai nos honrar para a glória dele e fazer com que a nossa família seja melhor dia após dia. Amém, irmãos? Abençoa a sua vida. Vamos orar nesse momento. Coloque-se de pé. Pedir que o Senhor cuide da nossa casa, cuide da nossa família e nos dê sabedoria. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Sabemos que conduzir uma casa não é fácil, conviver com uma pessoa tão diferente, com personalidade diferente, cultura diferente, criação também, Senhor. Mas nos colocamos nessa noite a nossa família diante do Senhor, porque família é projeto do Senhor, é criação do Senhor,
e é o teu desejo abençoar as nossas famílias, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos cubra com sabedoria e discernimento, para que a nossa família seja melhor. Que possamos, Senhor Deus, desenvolver habilidades e de maneira prática, Senhor Deus, ter atitudes que contribuem para a harmonia, para a sintonia, para a alegria na nossa casa, Senhor Deus. A tua palavra diz que o primeiro milagre de Jesus se constituiu num casamento, e Jesus trouxe alegria para aquele casamento. Ora bolas, Senhor, será que não pode trazer alegria também para o nosso casamento? Sendo que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, o nosso clamor nessa noite é que o Senhor Jesus venha para o nosso casamento, que o Senhor Jesus venha para a nossa família. As casas que Jesus entrou, Ele trouxe alegria, salvação, cura, transformação. Traz também para a nossa casa, traz para a nossa família. Senhor Jesus, te damos liberdade para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para entrar no nosso lar e tirar tudo aquilo que não provém do Senhor e derramar tudo aquilo que pertence ao Senhor e que vem do alto céu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, habita na nossa casa, habita na nossa família, Senhor Deus, e nos dá, Senhor Deus, capacidade, temor ao Senhor e, Senhor Deus, humildade para exercer o nosso papel com excelência. Nós rogamos ao Senhor que se tem alguém desanimado, com pensamentos demoníacos, dizendo que não dá mais, que o amor foi-se embora, que quer buscar a felicidade. Senhor Deus, todas essas são afirmações que vêm de Satanás. Repreendemos em nome de Jesus, mas que o Senhor plante nesse coração persistência, perseverança, desejo maior de cumprir o compromisso que foi firmado no altar com o Senhor, Pai, para com a sua esposa e para com o seu marido, Senhor. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. E oramos dizendo que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação que vem do Espírito Santo de Deus conosco seja, com as famílias aqui representadas nessa noite e com aquelas que nos assistem e em toda a face da terra espalhada, Senhor Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe as nossas famílias em nome de Jesus.